A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos sentem a presença do Espírito Santo aqui? Amém. Então você pode aplaudir Ele, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Eu creio que vamos ter uma noite fantástica na presença dEle, amém? Já estamos tendo, não é? Queridos, eu queria que vocês se colocassem em pé para lermos a palavra de Deus, que está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Juízes, capítulo 6, dos versículos 11 até o 23. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe no telão, ou acesse ela, abra ela em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiasritas. Esta noite eu quero pregar sobre a força de um pensamento. Feche os seus olhos, vamos pedir para o Espírito Santo ministrar essa palavra em nossos corações essa noite. Senhor, essa igreja é tua, esse lugar é teu, o Senhor é o nosso pastor, e eu te peço a tua unção. Eu peço que o Senhor venha sobre nós com tua glória, com teu poder, com a tua chuva, com tua glória, manifestando em nós aqui, Senhor, os céus, manifestando o teu poder, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dê, em nome de Jesus, discernimento, que haja milagres, sinais, maravilhas. Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Em nome de Jesus, que somente a tua presença e os teus anjos aqui nesta igreja. É assim que eu oro, Pai, te pedindo, te implorando, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso mestre. Nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode sentar na presença de Jesus?
Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, o nosso Deus, a quem você serve, a quem nós servimos, é um Deus que faz maravilhas, milagres, sinais e prodígios. Quantos servem um Deus que faz milagres? Você acredita em milagres? Amém, eu acredito em milagres. E Gideão estava num momento não muito confortável na vida dele. Na verdade, a nação de Israel estava subjugada, escravizada, num momento difícil, em que os inimigos estavam oprimindo o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, o povo bendito do Senhor, aquele mesmo povo que Deus levantou um grande líder como Moisés, levantou Josué, e eles se foram, e o povo se esqueceu de tudo que Deus fez. O povo estava sem liderança, o povo esqueceu uma geração que morreu, e não foi feita a sucessão, e começaram a esquecer os grandes feitos do Deus de Israel. E quando nós começamos a esquecer o que Deus faz, quando nós estamos longe de Deus, a nossa vida vai para trás, o inimigo prevalece. E assim estava acontecendo com Israel, porque Israel parou de adorar o Deus vivo, Israel parou de buscar o Todo-Poderoso, o único que é o Senhor de toda a glória, o mesmo Deus que fez milagres e prodígios no deserto, que fez inúmeros sinais. Esse Deus, ele só queria uma coisa do seu povo: a adoração, o reconhecimento, o amor do povo, porque ele demonstrou toda a bondade para Israel, ele demonstrou toda a glória dele para o seu povo, ele demonstrou tudo o que ele pode fazer, e ele pediu: olha, siga nesse caminho, siga nessa direção, obedeça, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha o foco, cumpra os mandamentos, e vocês serão benditos na terra. Deus trabalha com obediência. Israel desobedeceu, Israel falhou, Israel estava oprimida, né? E assim aconteceu que um homem estava trabalhando escondido. Veja só você, ele estava escondido, trabalhando, e o anjo aparece para Gideão. Queridos, amada igreja, quando o anjo do Senhor aparece, quando Deus aparece, quando Deus entra em cena, tudo é transformado. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, de nossas vidas, nós podemos estar num momento terrível. Quando Deus entra em cena, a nossa vida é transformada. A minha vida é mudada, porque Deus tem o poder de transformar qualquer situação, qualquer circunstância, porque Ele tem todo o poder. E assim aconteceu na vida de Gideão. O anjo apareceu. A expectativa muda. Quando os anjos visitam a terra, quando os anjos descem na terra, o culto muda, a nossa casa muda, nosso coração se transforma. Por quê? Porque a presença de Deus muda toda a nossa história. A presença de Deus, ela é transformadora de ambientes. E aquilo que estava prevalecendo vai ser mudado com o poder de Deus. E o anjo, de uma forma surpreendente, fala para Gideão: você é um homem corajoso. Gideão acho que ficou um pouco assustado. Gideão olhou para um lado, olhou para o outro e falou: peraí, quem que é corajoso aqui? O senhor não está vendo que eu estou escondido? O senhor não está vendo que eu tenho medo, nós estamos com medo? O senhor não está vendo que a bênção não está sobre as nossas vidas? E eu estou aqui tendo que trabalhar escondido para o inimigo não ver?
Mas veja, Deus deu uma palavra diferente da que Gideão pensava. Gideão se via fraco, Gideão se via um medroso, mas Deus viu nele um corajoso homem, um homem valente, um homem de guerra, porque Deus disse: olha, Gideão, eu estou com você. E quando Deus está com um homem, quando Deus está com uma mulher, quando Deus está com uma nação, com uma cidade, ninguém pode se opor. Não há ninguém que se oponha ao nosso Deus. Não há nenhuma dificuldade que Deus não possa mudar. Não há impossíveis para Deus. Você pode dizer para alguém que está do seu lado aqui: Deus não tem impossível? Fala melhor: para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. É um belo domingo, amém? Queridos, mas veja só, muitas vezes você se sente fraco, muitas vezes nós nos sentimos fracos, muitas vezes não temos forças, muitas vezes o medo quer nos atingir. Mas é aí que a palavra de Deus, é aí que entra a diferença quando Deus fala com um homem, com uma mulher. A nossa mente é transformada, o nosso coração é transformado, porque nós não vamos naquilo que nós acreditamos, mas naquilo que Deus falou. E nós acreditamos no que Deus fala. A nossa força não é nas habilidades do homem, não é na habilidade do teu braço, do meu braço. A nossa força está na palavra de Deus. A nossa força está no que Deus diz. A tua força está naquilo que Deus colocou no teu coração, naquilo que Deus implantou no teu espírito. Aí é que está a tua força, a minha força. E Deus está querendo uma igreja forte. Deus está levantando uma igreja forte. Mas a força da igreja está no que ela pensa. A força da igreja está nos seus valores. Não é nas suas habilidades, não é na sua musculação, não é no físico. A força da igreja, a tua força, é uma força que Deus deu no teu interior e no meu interior. Queridos, um homem forte é um homem que enfrenta resistência. Uma mulher forte é uma mulher que enfrenta resistência. Quando tudo diz para você: não acredite, abandone, pare, desista, nós permanecemos firmes. Por quê? Porque nós vamos na força do Senhor. Uma pessoa forte é uma pessoa que não desiste, que mesmo que muitos pensamentos venham nos atordoar ou tentar nos desanimar, nós não paramos, nós continuamos na força do Senhor. Na força do Senhor. Sabe, queridos, hoje a igreja, nós muitas vezes estamos acreditando em mentiras do diabo, e essas mentiras enfraquecem o meu coração e o seu coração. O diabo vem trazendo mentiras, uma enxurrada de pensamentos que não nos deixa dormir, dizendo tantas coisas contra a palavra de Deus, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, tirando a nossa tranquilidade, dizendo coisas ruins, como as incertezas da vida, trazendo um monte de perguntas: será, por quê, e se acontecer, e se eu morrer, e se eu perder isso, se eu perder aquilo, e o amanhã como será? E nossa mente começa a ter um turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos. E como eu tenho que proceder? Como que nós temos que ficar ou permanecer? Temos que permanecer na palavra. Temos que declarar a palavra, temos que ter uma atitude de uma mulher e um homem forte,
eu não vou ceder, eu não vou retroceder, eu permaneço firme no que Deus falou. Por isso, se Deus te curou, se Deus te transformou, Deus te deu uma bênção, não aceite nada diferente disso, fique com a tua bênção. Queridos, o diabo, Satanás está tentando roubar de todo jeito aquilo que foi plantado em você. A palavra que você recebe aqui, a mensagem que é ministrada no teu coração, no meu coração, aquilo que Deus fez, que você viu com seus próprios olhos. O diabo quer levantar questionamentos e dúvidas para roubar essa verdade maravilhosa da palavra de Deus, para que você não descanse, para te perturbar, para me perturbar. Mas deixa eu dizer algo para você, o diabo é mentiroso e Deus é verdadeiro. E nós vamos ver nesse texto como Deus teve que mudar toda a mente de Gideão, porque ele estava totalmente como eu e você, ele estava totalmente tomado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, que estava vivendo aquilo que ele via com os olhos naturais. E o anjo vem, abre a mente e os olhos, abre a visão de Gideão. E Gideão ainda assim fala, se o Senhor estivesse conosco, como que você está conosco? Se nós estamos nessa situação. Como que o Senhor, que tirou a gente do Egito, que diz que fez tantos milagres, olha só o que Gideão estava dizendo para o anjo. Gideão estava tendo um papo uma conversa muito franca e amigável, abrindo o coração para o anjo, dizendo, como que o Senhor está conosco? Não faz sentido, não fecha a conta. O Senhor é o Deus que dá vitória, o Senhor é o Deus que muda a história, o Senhor é Deus que faz milagres, e nós estamos vivendo aqui oprimidos, nós estamos vivendo uma vergonha, não tem comida, eles estão destruindo a gente, estamos como escravos, humilhados, envergonhados. Como que o Senhor está conosco? E Deus fala para ele, vai nessa tua força. Como assim? Como que Deus vê Gideão um homem forte? Como que Deus olha para mim e para você e vê um homem, uma mulher forte? Sendo que nós temos tanto medo de tantas coisas, temos medo até de barata. Não é, Débora? Eu e minha sogra temos um pouco de medo, chamamos a polícia para matar a barata. A Rebeca é minha campeã, minha heroína, ela me salva. As baratas morrem lá em casa pelas mãos da Rebeca. Rebeca vitoriosa, aleluia! Eu sei que tem mais homens que aqui também mandam suas esposas matar barata, mas eu não vou denunciar, tá? Eu sei que tem mais homem aí. Queridos, e nos vemos como fracos. E Deus fala que você é forte. Nós nos vemos com medo, e Deus fala que eu sou corajoso. Deus olha diferente. Como que Ele vê isso em mim se eu estou agindo de outra forma? Como que Ele vê isso no meu coração, no seu coração, uma coisa que nós não vemos? Como se dá isso? Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus vê o ouro escondido que está nessa igreja, o ouro escondido que está dentro de você. Deus vê o teu potencial, Deus vê o meu potencial, que nós muitas vezes não vemos, mas Deus vê. Porque você e Deus é uma parceria perfeita. Diga para a pessoa que está do seu lado, você e Deus é a parceria perfeita. Você e Deus é invencível. Você e Deus juntos é a parceria que vai dar certo, que deu certo. É a melhor parceria do mundo. Nós somos invencíveis. Por quê? Porque estamos do lado de Deus. E quando estamos do lado de Deus, não temos nada que vai nos resistir. Queridos, e de uma forma poderosa, Gideão não está convencido
não está convencido. Ele diz: como que eu vou vencer? Como que eu vou saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo? Parece que eu estou vendo alguns crentes aqui. Muitas vezes Deus falou com você, mandou o passarinho, mandou o profeta, mandou sonho, mandou visões, mandou a televisão, ligou aqui, mandou uma palavra. Você leu na Bíblia milhões de palavras e você ainda está perguntando: será que é Deus que falou comigo mesmo? Será que é o Senhor que está falando comigo mesmo? O próprio Deus está falando com você de uma forma clara, específica, como estava falando com Gideão, e ele falou: mas é o Senhor mesmo? Espera um pouquinho, vamos ver se é o Senhor mesmo. Se eu sair e voltar e não desaparecer, é o Senhor mesmo. Gideão estava bem oprimido, e ele foi, falou: peraí, toda visitação de anjo, toda visitação do céu é poderosa, e nós vamos selar essa visitação. Como? Com uma oferta. Ele foi e preparou uma oferta, e falou: se eu voltar aqui, se você estiver aqui, o Senhor estiver aqui, eu vou saber que é o Senhor. E ele vai lá e prepara uma oferta, prepara pães, prepara um animal, uma ovelha, e sacrifica e coloca diante do anjo. Ele volta, e ali o anjo fala: coloca na rocha. O anjo estava segurando o cajado, a ponta do cajado ele aponta para a rocha, e sobrenaturalmente o fogo de Deus desce e consome a oferta. Sabe o que está acontecendo aqui essa noite? O anjo de Deus trouxe fogo para nós. Deus vai queimar ofertas essa noite aqui nesse lugar. Deus vai sacrificar algumas coisas em nós, vai aceitar o nosso sacrifício. Deus está aqui derramando fogo nesta igreja. Não sei se você entendeu, mas você podia estar dando um glória a Deus maior. Aqui eu aprendi um protocolo de uma visitação de Deus. Quando você sente o impacto de Deus, quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, quando Deus usa um profeta na sua vida poderosamente, você tem que ofertar ao Senhor. Eu aprendi isso, eu confesso que eu não tinha essa educação religiosa, essa educação espiritual. Eu adquiri observando algumas coisas com pessoas mais experientes. Eu observava muito, como a Rebeca sempre fala da dona Gessi. Eu também observo muito a dona Gessi, e eu sempre vi que quando os homens de Deus vão na casa dela, irmã Alba, ela serve um prato, um café, o pão, uma mesa farta. E não é só isso, irmã Jacira. No final, a pessoa ora com ela, abençoa, e discretamente ela põe uma nota no bolso do pastor ou do profeta. Todas as vezes ela oferta, não é, Gabriel? Todas as vezes aquela mulher oferta para esses homens, porque ela sela a bênção de Deus. E para mim eu achava que era mais um coração generoso, e depois alguém veio e confirmou para mim: Guto, todas as vezes que Deus visitou um homem na Bíblia, houve no final uma oferta. É o selo da visitação de Deus. Eu falei: é verdade, Bruno, faz sentido. Ele falou: por isso que nós temos que ofertar. Quando nós recebemos o impacto, quando Deus fala, nós precisamos selar. É uma educação espiritual, igreja. Não deixa passar o teu selo. Quando você recebe algo poderoso, sele com a tua oferta. Aleluia. Gideão selou.
ofertou. A bênção estava selada. O anjo... Aí o anjo desaparece. E quem fala com Gideão agora? O próprio Deus, o Todo-Poderoso. Ele escuta a voz de Deus, porque Gideão ficou mais uma vez com medo e falou: eu vi o anjo do Senhor, eu vou morrer. Eu vi o anjo de Deus face a face. Que experiência é essa? Meu Deus, que coisa terrível. Porque ver um anjo vai nos deixar com medo. Não é simples ver um anjo, porque eles vêm carregados da glória de Deus. Verdade. E quando esses anjos, quando o anjo desaparece, o próprio Deus fala assim: Gideão, eu estou com você. Não temas, porque eu estou com você. Aleluia. Queridos, essa palavra muda toda a história de Gideão. Essa palavra muda a minha história, a tua história. Quando Deus diz para mim e para você, para um homem: não temas, você pode descansar e fazer o que precisa ser feito. Só obedeça, porque Deus disse: não temas. É tudo que eu e você precisamos. Se Ele disse: não temas, eu estou com você, é tudo que você precisa nessa vida. E vá agora, mais uma vez, e Deus instrui Gideão de uma forma gloriosa, dizendo para ele que ele tinha que fazer algumas coisas, quebrar alguns altares, romper tudo que ele precisava romper. E ele foi e obedeceu, exatamente como Deus queria que fizesse. Deus sabia que Gideão, uma hora que tivesse a sua mente transformada, o seu pensamento mudado, nada iria deter Gideão. Foi isso que atraiu o coração de Deus para Gideão, porque ele acreditava, e quando ele acreditava de verdade. Ele não acreditava meia boca, ele não acreditava mais ou menos, ele acreditava com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, com todas as suas forças. E uma vez que ele acreditou naquela palavra, uma vez que ele acreditou no que Deus falou, uma vez que Deus falou, ele foi lá e obedeceu tudo que Deus falou. Oh, glória! Aleluia! E aqui nós temos que pontuar algo importantíssimo. Se Deus te deu uma ordem, se Deus me deu uma ordem, nos deu uma ordem, não importa mais. Não importa mais nada, apenas faça. Apenas faça. Chega, acabou a conversa. Ele falou, é para fazer. Não tem mais meio isso, meio aquilo, será isso ou será aquilo. Ele falou, é só fazer. Não podemos permitir que o nosso coração, que a nossa alma grite, que o barulho do mundo, do exterior, venha nos atordoar, nos tirar forças. Nós não podemos deixar que nada venha atrapalhar o que Ele falou. É só fazer. Quando nós vemos esse texto e observamos Gideão falando sobre ele, o pensamento do céu entrou no coração de Gideão. E quando o pensamento do céu, a visão do céu, o olhar de Deus, o propósito de Deus entra no coração de um homem, no coração de uma igreja, no coração de uma família, no coração de um país, nada
pode mudar. É de uma força poderosa, é de uma força gloriosa. Quando nós vemos, quando um pensamento toma conta, e quando nós estamos unidos no mesmo pensamento, nós somos imparáveis, nós somos invencíveis. E o que mais a igreja sofre, o que mais nós sofremos são as divisões. Divisões são duas visões diferentes, linguagens diferentes. E quando um povo se reúne numa mesma visão, Deus faz coisas sobrenaturais. Para você entender o poder de uma visão, de um pensamento, na Bíblia, nós vemos quando Deus fez a Torre de Babel, o povo falava uma linguagem só. E eles tinham um pensamento, eles eram um. Você vai ver no livro de Gênesis que o povo estava reunido e eles falaram: nós vamos fazer uma torre e nós vamos chegar até o céu. E os homens se reuniram e era uma força tão grande, era tão forte a visão, o pensamento, que tomou conta de todos os homens. E eles começaram a construir, e Deus teve que vir na terra. Deus desceu na terra e confundiu as línguas, porque eles estavam num objetivo. Recentemente, na Segunda Guerra Mundial, nós também vimos a força de um pensamento, aonde tomou conta da Europa o nazismo. Sabe qual era o pensamento? Que eles eram uma raça superior, que eles eram homens superiores, eles poderiam exterminar as raças inferiores. E esse pensamento racista, esse pensamento superior, de superioridade, tomou conta, baseado na ciência e com tanta argumentação, e foi tão forte esse pensamento, que houve um extermínio muito grande de um povo chamado judeu, e você deve saber do Holocausto. A força de um pensamento, você não pode menosprezar. Quando nós estamos pensando corretamente, quando nós estamos unidos num pensamento, nós somos perigosos. É por isso que nós temos que cuidar do que pensamos. É por isso que temos que cuidar do que entra no nosso coração. É por isso que temos que colocar vigias na nossa mente. É por isso que a nossa mente é o lugar onde tudo acontece. É o palco da guerra. É o lugar que o diabo quer dominar. É o lugar que o diabo quer operar. É na nossa mente. E a nossa mente precisa ser a mente de Cristo Jesus. A nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus. A nossa mente tem que estar cheia do Espírito Santo. É por isso que a nossa mente tem que ter os pensamentos de Deus. Porque é na minha mente que está o comando. É na sua mente. É a tua mente que diz para Deus se você é fraco, se você é forte. Não é o teu músculo, não é o tanto que você levanta na academia, não é o tanto de exercício que você faz no físico, não tem nada a ver com o físico. Quando Deus fala para um homem, para uma mulher sobre força, Ele está falando sobre mente, Ele está falando sobre o que está no teu pensamento, o quanto você suporta esse pensamento, o quanto você sustenta aquilo que você acredita. Aleluia. E é por isso que quem acredita, quem ousa acreditar, muitas vezes é considerado um louco.
Qual a diferença entre um gênio e um louco? Você é louco até que não aconteça aquilo que você acredita. Até que não aconteça aquilo que você falou, ou que você crê, ou aquilo que você fez, você ousou fazer. Depois que você fez, depois que aconteceu, você vira um gênio. Mas até acontecer, mas até o tempo de Deus mover, você vai enfrentar a exposição do ódio, a exposição da oposição, em que vão dizer: para, não acredite, abandone, chega disso. Vão te chamar de petulante, vão te chamar de metido, vão te chamar de arrogante, vão te interpretar de formas diferentes, horríveis, porque você recebeu uma visão de Deus. E quando um homem recebe uma visão de Deus, é uma loucura. Em 2025 tem coisa nova chegando. 2025 está chegando, queridos. E nós vamos dar um voo maior em 2025. Estão preparados, igreja? E eu estava voltando de viagem. Eu fui num lugar, vocês vão saber em breve. E eu fui nesse lugar e eu estava voltando. E eu falei: Deus, qual é o nome que nós podemos dar para esse projeto? Me dá um nome para descrever a visão, para descrever o propósito, para descrever isso que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor está falando, ministrando para esse tempo. E eu voltei sozinho no carro, e foi tão interessante. E Deus começou a colocar no meu coração a questão da águia. Quantos conhecem águia? Ou já ouviram falar? Sabem que é um pássaro? Não tem no Brasil. Nós sabemos que tem lá nos Estados Unidos. No Brasil, a nossa águia é o gavião. Mas é semelhante, é da mesma família. A águia, você já deve ter ouvido alguma pregação sobre isso, ou em alguma empresa, algum treinamento. A águia, ela é conhecida pela visão, por suas asas grandes, por um poder de caça maravilhoso, e pela sua renovação, porque quando ela fica velha, ela tira suas penas, tira o seu próprio bico, e as penas dela crescem toda nova. E ela voa muito alto, e a visão dela é muito grande. E eu fiquei pensando sobre a águia. E eu falei: Deus, mas a águia é muito comum para o povo de Deus. Eu queria algo mais criativo. E o Espírito Santo é criativo, igreja, amém? Então eu pensei, mas a Elaine não gostou dessa frase, desse nome. Então nós vamos trocar, né, Elaine? Eu falei, Deus colocou no meu coração sobre a seguinte questão, a ideia, 2025, o nome do projeto, colocando as asas de fora. Você já ouviu isso? É um ditado, não é verdade? É uma forma pejorativa de dizer para alguém assim: olha, eu vou cortar suas asinhas,
É quando nossa mãe disse: eu vou cortar suas asinhas, filha. Eu vou cortar suas asinhas, filho. Você está querendo colocar as asinhas de fora. Você está querendo crescer. Você está querendo voar. Você está muito saliente. Não é verdade? Sim ou não? Eu sei o que significa isso. E é exatamente isso que nós vamos fazer: colocar as asinhas de fora. É exatamente isso que Deus quer, o crescimento. É exatamente isso que Deus quer, nos levar a um novo nível. É exatamente isso que Deus quer, nos levar num voo mais alto. Igreja é a casa de adoração. Aleluia. Eu falei: perfeito. Nós não temos tamanho, nós não temos idade, nós temos apenas a ousadia de acreditar. E uma pessoa ousada é uma pessoa petulante, é uma pessoa que não tem limites. Será que não vão colocar limite nesse culto, nessa igreja casa de adoração? Eles não param, nós não vamos parar. Não vamos. Porque não é a minha ideia. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. E se Ele quer, vai acontecer. Nós vamos fazer, não é porque eu tenho coragem, não é porque não é a capacidade do homem, mas é a capacidade dEle. Verdade, Pai. Então fez todo sentido para mim. E Deus confirmou que ano de 2025... Estava conversando com a irmã Sandra, e Deus falou com ela, sabe sobre o quê? Pergunta para mim: o que Deus falou com a irmã Sandra, pastor Guto? Alguém pergunta? Pergunta mais alta. Obrigado, que igreja interativa, glória a Deus por vocês, irmãos. Estão acordados, amém? Deus falou com ela sobre águia. Ela nem sabia de nada. Deus falou com ela que águia anda com águia. E nós vamos voar mais alto. Qual é o projeto para 2025, pastor Guto? Eu estou curioso. Eu creio que nós vamos atingir o desafio. É que a mensagem alcance a nossa região. Nós vamos sair da esfera local, apenas como cidade, e estamos entrando na esfera regional. Eu creio que chegou o tempo que a região virá, porque Deus disse que viria para experimentar algo poderoso, para experimentar algo que não é nosso. Não tem a ver com o homem, não tem a ver com o pastor, tem a ver com a presença dEle, tem a ver com a glória dEle, tem a ver com o poder dEle, tem a ver com um toque do céu. E é isso que nós queremos, que as pessoas recebam, que um monte de gente, milhares e milhares de pessoas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que tenham um encontro com a presença de Deus. E é essa presença que nós acreditamos que está aqui nesse lugar. É essa presença que está transformando vidas aqui nesta igreja. Curando, transformando. Escuta você, igreja. Desculpa eu estar tomando um tempo maior, mas faz tempo que eu não prego, então vocês vão me ouvir mais um pouquinho, eu já termino. Mas olha o que acontece aqui nos nossos olhos. Uma irmã que hoje ela está voando. E nós estivemos junto com ela e eu lembro da história dela. Ela chegou aqui desempregada. Sabe qual era a oração dela? Deus, eu quero só um emprego. Eu quero uma carteira assinada, Deus. Aqui, sentada nessa igreja, ela senta ali mais ou menos. E hoje,
Essa mulher não tem agenda, igreja. Ela pediu para Deus. Olha só como é o poder de uma visão, de um pensamento. O sonho dela era trabalhar numa empresa aqui de Assis. É um sinal para eu parar de falar, né? Eu termino agora. Eu quero trabalhar numa empresa aqui na cidade. O meu sonho, ela falou, ela era específica, na empresa tal. Ela queria trabalhar numa empresa, ela foi bem específica para Deus. Ela passou no teste, mas não chamaram. E não aconteceu. E ela falou para Deus: Senhor, então tá bom, me fala o que o Senhor quer, me direciona. E Deus começou a ministrar no coração dela. Ela de verdade foi muito sincera com Deus. E ela foi participar de um projeto. Ela foi ser voluntária. Ela entendeu, Deus falou com ela que ela tinha que dar o que ela poderia dar, não o que ela queria dar, o melhor dela. E nesse lugar que ela foi, era para cuidar de crianças, era um projeto voluntário. E alguém disse para ela assim: viu, você sabe pintar o rosto das crianças? E ela não sabia, ela falou: sei, vou aprender, mas eu vou fazer. E ela começou a pintar o rostinho das crianças. Olha só. E não ficou muito bom, e ela percebeu que precisava fazer um curso. E ela viu um curso lá em São Paulo. E o preço, ela não tinha dinheiro para nada, e se ela pagasse ou investisse no curso, ela ia ficar sem dinheiro. E se ela investisse no curso e alguém chamasse, ela ia ter que deixar o curso, porque ela ia ter que trabalhar. Ela só queria um emprego com a carteira assinada. Então veio o grande dilema, que o empreendedor que nós temos, que você tem, a pessoa que anda pela fé, a tomada de decisão, a nossa tomada de decisão tem que ser por fé e pelo que Deus fala, não é por vista, não é por aquilo que nós achamos, mas é o que Deus fala. E quando você age por fé, é diferente. Duas situações que podem acontecer na nossa vida: ou você anda por fé, ou você anda pelo medo. Toda decisão por trás da nossa vida vai ter um dono, vai ter uma nascente, vai ter uma fonte. Você tem que olhar na sua vida, na minha vida, nós temos que analisar: a minha decisão que eu estou tomando é por fé ou por medo? Quando eu olho na minha vida e as minhas decisões estão sendo tomadas pelo medo, o medo é o teu Deus, o medo é o teu Senhor. Quando eu olho para a minha vida e eu tomo decisões por fé, Deus é o teu Senhor. E é muito sério, igreja, porque muitas vezes as pessoas guardam dinheiro por medo e não por fé. Tomam decisões por medo, aceitam empregos por medo, não por fé. Aceitam casamentos por medo de ficar sozinho e não por fé. É muito perigoso andar pelo medo. O medo vai te levar à frustração, o medo vai te levar na destruição, porque o medo quer tomar o lugar de Deus. O medo é uma idolatria. Não tenha medo. O medo não pode ser o meu Deus e o teu Deus. Ele não pode dirigir a sua vida e a minha vida. Quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É muito séria essa palavra. E muitos crentes, muitos da igreja, muitos pastores, muitos líderes, muitos pais, muitas mães estão tomando decisões por medo. E não é isso que nós temos que fazer. Nossa decisão tem que ser por fé. E ela ousou, ela rompeu com medo. E ela tomou uma decisão de fé.
ela fez o curso. Sabe o que aconteceu? Ela fez a primeira festa, a segunda, a terceira. Não tem mais agenda. Ela está voando para a glória de Deus. Aleluia. Aqui, nessa igreja. Se ela tivesse o emprego com carteira assinada, ela não ganharia o que ela está ganhando hoje. Se ela não acreditasse, não estaria vivendo tudo o que está vivendo hoje. Deus tinha aquilo para ela. Não ande por medo, ande por fé. Vamos colocar em pé? E eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês, igreja, você que está aqui nesta noite, eu preciso falar isso para muitas pessoas que sentem que estão fracas, que não sentem forças para lutar, que estão fraquejando na fé. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 20 e 21. E 1 Coríntios 14, 4. Vai falar sobre a edificação pessoal. Como a minha fé, como eu me fortaleço, como ser uma pessoa forte no espírito, como ser uma pessoa forte na mente, como edificar a nossa fé. Sabe como? Falando em línguas, orando no Espírito Santo. Porque quem fala em línguas não fala o homem, mas fala Deus. O seu espírito é edificado. Quanto mais eu falo em línguas, mais eu fico forte no espírito. E a igreja não tem falado muito em línguas, irmãos. É um presente que Deus deu para mim e para você, amada igreja. É um presente que edifica. É por isso que a igreja está tão fraca. Nós precisamos orar em línguas. Nós precisamos orar no Espírito Santo, porque isso edifica a igreja. Isso te edifica. É uma edificação pessoal. Ah, mas eu não oro em línguas. Peça a Deus esse batismo com o Espírito Santo. Peça esse dom maravilhoso, porque Ele dá, Ele é bom. E queridos, para você ter ideia do que é a paz. Essa palavra paz na Bíblia, ela é tão forte e tão poderosa, que ela significa, sabe o quê? Ela significa algo muito precioso. A paz significa estabilidade mental, prosperidade. Você tem ideia de como é importante a paz? Não tem preço. A paz significa integridade, saúde e prosperidade. É por isso que o diabo quer nos tirar a paz. Quer tirar tudo. Porque na paz que tudo acontece. Feche seus olhos, erga suas mãos, se você puder. Se essa mensagem tocou seu coração, se Deus falou com você, adore a Ele, dê louvores a Ele, exalte a Ele, dê glória a Deus, fale com Ele.